Primeiramente, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Natália Rocha, eu sou sócia proprietária da Feito em Casa Cozinha Artesanal. Sou sócia juntamente com meu esposo, Kalel Rocha. E eu estou vindo nesse vídeo, nessa tarde, poder contar um pouquinho da nossa trajetória para vocês. Um pouquinho do nascimento da Feito em Casa, né, que eu tenho certeza que ele vai servir de inspiração para uns, que pode ser que através da nossa história você tome até uma atitude que você está pretendendo tomar há muito tempo e não tem coragem, enfim. Eu quero contar um pouquinho da minha vida para vocês, por quê? Porque eu quero poder contribuir na vida de vocês de alguma maneira, para a trajetória de vocês. Eu sou uma pessoa com muita fé, tenho muita fé em Deus, busco muita presença de Deus e eu confio em tudo que Deus faz. E para que se cumpram os propósitos do Senhor na minha vida, eu quero contribuir, porque eu creio que tudo aquilo que Deus nos permite passar é para dividirmos com os demais, porque o meu aprendizado pode servir para você, o seu aprendizado pode servir para mim, e assim é a nossa vida, um contribuindo com o outro. E como nasceu a Feito em Casa? Nós nascemos em Barra Mansa, eu e meu esposo. Sim, Barra Mansa é uma cidadezinha do interior do Rio, e nós nascemos e vivemos ali até janeiro de 2020. Nós já tivemos muitos comércios, nós já tivemos muitas histórias. A nossa última história no comércio, eu nunca trabalhei em outra coisa a não ser comércio. Eu amo lidar com pessoas, eu amo lidar com vidas. Quem já teve a oportunidade de entrar em contato com a gente sabe o quanto eu prezo por isso, né? Um bom atendimento, a boa conversa, eu amo esse tipo de coisa. E nosso último comércio foi um restaurante em Volta Redonda, há 6 anos. E nós vendemos o restaurante para ir embora para o Rio. Eu tenho um filho de 10 anos, o Pietro, e a Milena de 8 anos, né? E o meu filho, ele joga bola no Rio. E nós estávamos indo ao Rio 4 vezes por semana levar o meu filho para jogar bola. E daquelas idas ao Rio, estava nascendo aquele desejo de ir embora. E aí vinham muitos questionamentos, porque tem restaurante, né? Assim, o nosso restaurante, graças a Deus, tinha um bom movimento em Volta Redonda. Nos dava uma renda boa. E de onde nasceu esse desejo de largar tudo, de abandonar tudo e ir embora para o Rio? E aí vinham as perguntas, mas o que eu vou fazer com o restaurante? Eu vou arrumar e tal, enfim. Nós tomamos a decisão juntos, eu e meu esposo. Enfim, nós vamos morar no Rio, vamos colocar o restaurante à venda. Né? Já viu aquele ditado, não troque o certo pelo duvidoso? Eu nem pensei nele. E até hoje, a gente vive os propósitos de Deus, as coisas fluem naturalmente. Mas eu ouvi muito essa frase. Vai trocar o certo pelo duvidoso, o restaurante dá uma boa renda. Nós ouvimos muitas coisas, mas a vontade que estava nascendo dentro do nosso coração era maior do que as coisas que a gente ouvia. E nós fomos. Primeiramente, gente, eu quero deixar para vocês claro que foi tudo embaixo de oração. Eu orei e Deus me respondeu lá em Deuteronômio 45. Deus me deu essa resposta. E quando Deus me deu aquela resposta, eu não tive medo de mais nada. Eu ouvi um pastor muito conhecido no Brasil falar, e aquilo tocou no meu coração, que o caminho com Deus, ele não é fácil. As pessoas confundem isso. O caminho com Deus, ele é difícil. Se você for ver a história do próprio Jesus, ele passou por muitos momentos difíceis. Porém, o caminho com Deus é seguro. E quando você está debaixo da obediência de Deus, você está seguro. E naquele momento, quando eu recebi aquela resposta de Deus, eu acalmei e fiz tudo o que era para ser feito. Nós viemos para o Rio, eu e meu esposo, nós falamos, bom, nós vendemos o restaurante e a gente precisa ir para o Rio, seguros de que vamos trabalhar e ter a nossa renda. E nós precisávamos ter uma segurança de uma renda mensal. Nós decidimos comprar uma franquia de café, uma franquia de cafeteria. E acredite se quiser, gente, a franquia deu tudo errado. Tudo que nós planejávamos, tudo que nós sonhávamos, nada aconteceu. Não sei explicar para vocês. Eu, antes de comprar a franquia, eu conversei com outros franqueados, né? Nós procuramos, nós buscamos informações, nós contratamos um consultor para analisar a COF da franquia, enfim. Nós fizemos tudo certinho. Mas no fim, deu tudo errado. Porque o não de Deus é perfeito. A gente não entende o não de Deus. Tudo deu errado porque assim Deus quis. E eu entendi o recado a todo momento. Deus não queria aquilo pra gente. E aí muitos me perguntaram, mas por que então Deus deixou vocês comprarem? E aí é que tá o X da questão.
Eu não orei perguntando a Deus se era para eu comprar. Eu não pedi a permissão de Deus para comprar essa franquia. Eu agi na ansiedade. E tudo deu errado. Tudo deu errado. Não era para eu ter comprado aquela franquia. Nós compramos a franquia, deu tudo errado e nós já estávamos morando no Rio, pagando aluguel, pagando escola, pagando tudo que nós tínhamos que pagar. As despesas continuaram. E agora? O que a gente ia fazer? Eu já, como trabalhava com restaurante, eu e meu esposo trabalhávamos com restaurante há 6 anos. Eu já tenho uma experiência muito bacana com restaurante. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que mora em mim. Os nossos clientes que já compram com a gente podem comprovar o que eu estou falando, porque comida é uma coisa que você sente o carinho quando você come. Você sente o amor que aquela comida foi preparada ao se alimentar dela. Para honra e glória do Senhor, eu nunca recebi um feedback negativo. E aí, como a gente tinha essas despesas mensais, eu falei pro meu esposo, agora nós vamos fazer um curso de marmitas fitness, porque o restaurante que a gente tinha não era nessa linha fitness, era uma linha tradicional. Eu agora queria me especializar nas marmitas fitness. E aí a gente comprou um curso, nós fizemos juntos. E então nasceu a Feito em Casa. Até hoje, ainda, as marmitas são preparadas na nossa casa. Porém, isso será por um espaço muito curto de tempo, em nome de Jesus. Já estamos precisando ampliar. A nossa casa já não está mais suportando, graças a Deus. Começar a crescer com isso daí, né? Nós pretendemos agora, futuramente, alugar uma cozinha industrial e ter uma equipe. Deus está providenciando tudo. Tá tudo sob o cuidado de Deus. Mas aonde eu quero chegar com isso? Uma certa vez, eu ouvi uma história, né, de um senhor e o servo dele que estavam fazendo uma viagem. Eles pararam numa casinha muito, muito simples, numa fazenda muito humilde, e lá morava um casal de senhores. Aquele senhor e o servo dele pararam naquela casa e ali eles ofereceram para ele leite, queijo, tudo derivado do leite, manteiga, enfim, tudo. Aquele senhor e o servo dele sentaram, né, e conversaram um pouco com aquele casal, que por sinal eram muito humildes, porém muito receptivos, e eles começaram a contar para aquele senhor e para o servo dele, e eles sobreviviam de uma vaquinha que tinha no quintal, que dava o leite, e do leite eles tinham as coisas, os derivados do leite para sobreviver. Eles tinham leite, eles tinham queijo, manteiga, enfim, somente aquilo. Eles estavam satisfeitos com aquilo. Eles não queriam nada mais do que aquilo, porque eles não tinham experimentado nada além. O medo de querer mais, sendo que eles já tinham o que era suficiente para eles. Mas aquele senhor muito sábio, quando saiu dali, pede para o servo jogar a vaca no precipício. E ali o servo, ele não concorda, sabe? Ele discorda daquele senhor, porque ele ficou com pena daquele casal, porque aquela vaquinha era o sustento deles. Ou seja, enquanto eles tivessem o sustento deles, eles não iam crescer, eles não iam se desenvolver, eles não iam sair do lugar do comodismo, da zona de conforto que eles estavam. E aí o que acontece é que o servo daquele senhor fica muito bravo e com a consciência muito pesada, porque ele teve que obedecer e ele jogou a vaquinha do precipício, matou a vaca. E ele, com a consciência muito pesada, ele larga daquele senhor e ele promete para ele mesmo que ele vai trabalhar por uma certa quantidade de tempo, juntar o dinheiro e comprar uma vaquinha nova para aquele casal. Enfim, conclusão dessa história. Aquele casal já não tinha mais o que sobreviver e eles tiveram que caçar outras coisas. Daquela vaca que morreu, eles tiraram pelo, eles tiraram várias coisas, né? E ali eles foram se descobrindo. E ali eles começaram a plantar e descobriram que tinha uma terra maravilhosa. Enfim, muitas outras coisas nasceram. E aquela fazenda cresceu absurdamente, e aquele casal prosperou e eles ficaram muito ricos. E aí, depois de trabalhar por uma quantidade de tempo, volta aquele servo daquele senhor para poder devolver o dinheiro da vaquinha, né? Para comprar uma vaquinha nova para aquele casal, que ele mesmo tinha matado a mando do senhor dele. E quando ele chega, ele vê aquela fazenda maravilhosa e pede para falar com aquele senhor e com aquela senhora. E aí os funcionários dizem que vão chamar eles e de repente quando vem eles todo arrumadão, de bota, né, de todo chiquetérrimo lá de fazendeiro, e ele não acredita naquilo. E aí ele pergunta: mas o que aconteceu? Eu vim aqui há tantos anos atrás e era tudo tão diferente, o que aconteceu? E aquela senhora e aquele senhor contam
Ah, sabe aquela noite em que vocês estiveram aqui, que nós oferecemos para vocês isso, isso, isso? Aquela noite a nossa vaca pulou do precipício e morreu e a gente não tinha como sobreviver. E aí a gente foi criando novas coisas, plantando novas coisas. Descobrimos que a terra da fazenda era muito boa e nós crescemos e ficamos muito ricos. Ou seja, aquela vaquinha limitava o crescimento daquele casal. E por um certo tempo da minha vida, eu imaginei que o restaurante era uma coisa muito boa pra gente. Mas eu vi aquela história e eu entendia que aquele restaurante era a nossa vaquinha. Porque ele dava uma renda tão boa pra gente, por que sair daquele comodismo? Assim, é um ramo que você ama, Natália. Por que você queria sair? Eu não sei, é inexplicável, mas eu sei que Deus tem algo maior para nós. Eu creio na palavra de Deus e a palavra de Deus fala que nós nascemos para ter felicidade plena e vida em abundância, sabe? E eu ainda não estava vivendo a abundância que Deus prometeu para mim e para minha família. Então nós fizemos tudo isso, nós tomamos uma decisão, nós resolvemos largar a nossa vaquinha. A vaquinha morreu e agora a gente tem que criar novos horizontes. E eu vou falar uma coisa para vocês, a Feito em Casa tem me deixado muito feliz. É uma coisa que eu amo muito, é uma coisa que assim me deixa muito satisfeita e os projetos que nós temos para Feito em Casa é muito grande. Nós queremos atingir o Brasil afora e talvez até o mundo, se assim for possível. Eu quero contar essa história para você porque às vezes você está precisando tomar uma atitude, às vezes você está precisando sair da sua zona de conforto, sair, tomar uma decisão de mudança extraordinária. Quem apoiaria um casal com 2 filhos pequenos a largarem tudo que tinha, mudar de cidade sem nada certo? Ninguém apoia. Se você olhar para essa história, é uma história meio doida, meio sem pé, sem cabeça. Mas é o que eu costumo falar. Os homens de maior sucesso da Bíblia, todos eles agiam com loucura. Até Jesus. Jesus, ele chegava para curar, ele fazia coisas de louco. Ele foi curar um cego, ele pegou lama e passou no olho do cego. Ninguém faz o normal para ter resultado diferente. Para ter resultado diferente, a pessoa tem que fazer diferente. E eu quero ser um canal de bênçãos para você. Eu quero somar com vocês e quero que vocês somem comigo também. Eu quero poder compartilhar da nossa história com vocês, do nosso dia a dia. Eu pretendo compartilhar com vocês em lives as nossas receitas, o nosso crescimento, enfim. Eu quero ter vocês mais próximos de mim, quero estar mais próximas de vocês. Então aqui, essa rede social da Feito em Casa, eu quero pedir permissão de vocês para entrar e falar um pouco de Deus, e falar sobre receitas, e falar do meu desenvolvimento pessoal. Eu quero poder contribuir de uma forma muito gostosa na vida de vocês. Eu quero levar o nosso cantinho para dentro do cantinho de vocês. Eu quero que vocês sintam que a nossa cozinha é a cozinha de vocês, é a casa de vocês. Então, assim, que nessa tarde você possa refletir sobre essa história, analisa a sua vida, vê se você está feliz com o que você está fazendo, na sua profissão, né, naquilo que você tem sonhado para você. De repente você está precisando tomar uma pequena atitude para tudo mudar na sua vida. Eu quero te dizer que eu ainda não alcancei o que eu espero. Não alcancei. Gente, a Feito em Casa nasceu em março de 2020. Nós estamos em junho, tem muito pouco tempo. Mas em tão pouco tempo, Deus tem feito tantas coisas. E assim, eu costumo falar que quando a gente vai pela fé, quando a gente age na fé, a gente só precisa pôr o pé e Deus faz o resto. Então, assim, primeira coisa que eu quero te dizer, tenha fé e acredite naquilo que Deus tem para você. Deus pode mudar a tua história com uma palavra. E é assim que Ele vai mudar a minha e a sua história. Daqui para frente, lá nos stories, vocês vão me acompanhar mais de perto. Nos stories, vocês vão acompanhar mais do meu dia a dia. E assim eu quero poder pedir a permissão de vocês para estar no lar de vocês, compartilhando com vocês aquilo que eu sei, do que eu tenho aprendido. E é isso. Eu quero deixar um beijo grande, agradecer a cada cliente que já confiou no nosso trabalho, a todos os colaboradores, meus pais nessa pandemia toda, entraram com a gente nessa, que o nosso suporte tem sido meus pais. E eu quero deixar aqui uma honra para eles nesse vídeo, porque eles fazem parte da história da Feito em Casa. Então, meus filhos, desculpa. Pietro e Milena, gente, eles descascam legumes pra mim, com touquinha, tudo arrumadinho. Eu vou começar a gravar o nosso dia a dia pra vocês vão acompanhar. Coisa mais linda. Por enquanto ainda dentro da nossa casa, mas muito em breve vocês vão acompanhar o nosso crescimento. E eu quero de fato levar pro Brasil, pro mundo, aquilo que Deus tem gerado no meu coração. O que depender de mim, eu quero somar com você. Um beijo no coração, que Deus te abençoe e que nós possamos crescer juntos
não só na saúde com alimentação saudável, mas também no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa mente, no nosso coração. Um beijo, fica com Deus.